Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Já rezamos. Meu nome é Fred. Sou catequista, formado em teologia, então estou aqui nesse canal Escola Teológica Católica para a gente poder aprender um pouco sobre a doutrina católica. Então eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like, seu comentário, sua pergunta, dúvida, sugestões de tema, clique no sininho que você vai receber sempre os nossos vídeos para você está sempre por dentro daquilo que a igreja nos ensina. E hoje eu já venho prometendo esse vídeo já há um bom tempo. E hoje eu resolvi então fazer um vídeo sobre um tema que é muito falado, muito se fala, mas tem muita coisa errada que se ensina sobre esse tema. E às vezes na internet a gente vê cada absurdo. Então eu quero colocar o que a igreja nos ensina sobre esse tema, ok? Sobre o tão falado anticristo. Quem é o anticristo? Então nós vamos estudar hoje, na palavra de Deus, ela nos dá uma pista sobre o anticristo, tá? Então eu quero que você abra comigo aí a Bíblia, na primeira carta de São João, no capítulo 2, não é o Evangelho não, tá? É a primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos fazendo aqui uma introdução para você entender o nosso tema de hoje. Há muito tempo que é falado aí na internet, nos meios de comunicação, sobre o anticristo. E aqueles que não gostam da Igreja Católica acusam o Papa de anticristo, seja ele qual for, seja qual Papa for. Já vi isso de João Paulo II, já vi de Bento XVI, e agora o coitado do Papa Francisco, na cadeira de rodas, está sendo chamado de anticristo. Isso vem lá do senhor Lutero, que eu já fiz aí alguns vídeos sobre a Reforma Protestante, e isso começou, infelizmente, com Lutero, que chamava o Papa da época, Leão X, de anticristo, ok? Então, gente, infelizmente isso acontece ainda hoje, com alguns irmãos protestantes que chamam o Papa de anticristo. Infelizmente isso acontece, principalmente em algumas igrejas, não é aquelas igrejas históricas, não, mas essas seitas, adventista, Testemunho de Jeová,
essas seitas, né? Não são consideradas nem igrejas, seitas, né? E principalmente a igreja adventista e os testemunhos de Jeová, eles se referem ao Papa como anticristo, né? O que é uma pena, né? Inclusive falam lá, né, que o Papa é a besta do Apocalipse. A gente vê isso nas novelas, nos filmes. Essa novela da Record, Apocalipse, que passa de vez em quando aí, a gente vê. Eu comecei a ver a novela, não consegui terminar, de tanta besteira que a gente vê ali, não é? Coloca ali o Papa como a besta, né, o 666 lá do livro do Apocalipse, que é uma ignorância até teológica muito grande, né? O 666 é Nero, é César Nero, imperador romano que matava os cristãos. Então, gente, é muito triste a gente ver várias pessoas sendo enganadas e acreditando nessas falsidades que dizem. Então, quem é realmente o anticristo? Ele já está no meio de nós? É fulano, é bertano, é ciclano? Quem é? Gente, primeira coisa que a gente tem que entender é que não é fácil. A igreja reconhece que não é fácil saber realmente quem é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo pode ser uma pessoa, ok? Uma pessoa que queira ser um líder mundial, vamos dizer assim, que queira unificar as religiões, que queira ser o dono do mundo. Pode ser, o anticristo pode ser, mas também pode ser um sistema, pode ser uma ideologia, como já houveram muitas no mundo. Quantas pessoas já quiseram dominar o mundo? A gente sabe disso. O nazismo, o comunismo, o fascismo, várias essas ideologias que já quiseram acabar com o cristianismo e implantar, né? Agora se ouve muito falar na nova ordem mundial, que a igreja diz que pode acontecer, de quererem uma pessoa ou um sistema dominar o mundo, assim, vamos dizer. Para isso tem que se eliminar o cristianismo, ok? É o que nós chamamos de nova era, que inclusive eu já fiz um vídeo aí sobre a nova era, onde eles querem, eles fazem esse sincretismo religioso, onde não há a verdade. O que eles pregam hoje? Não existe a verdade. A verdade não é mais Jesus Cristo e a verdade não é mais a igreja. Porque Jesus disse lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a única. E a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15. Mas o que se diz hoje nas universidades, na mídia, nos meios de comunicação? O que se diz hoje? Não existe a verdade, você faz a sua própria verdade. Então não importa se você quer casar com um homem, com mulher, com cavalo, com cachorro, não é? Você pode casar com quem você quiser, porque não existe a verdade. Não é? O corpo é seu, você faz o que você quiser, você pode abortar, você pode fazer eutanásia, né? Por quê? Porque não existe mais a verdade. Deus não é mais a verdade. A verdade agora é você quem faz, ok? Então aí, destruindo o sistema, o cristianismo, o que a nova era prega? O cristianismo, que é uma era, agora vai desaparecer, e vai vir a era de Aquário, né, que é o esoterismo, onde quem vai dominar são as religiões esotéricas. Por isso que hoje todo mundo hoje quer saber o que as pessoas hoje querem. É yoga, as pessoas hoje estão procurando yoga, reiki, meditação transcendental, e não sei mais o que, e não sei mais o que, tudo nova era, tudo essas religiões aí orientais, não sei mais o que, não é? Essas religiões aí esotéricas, não é? Queimar incenso em casa, não sei mais o que, não sei mais o que, tudo isso. E o cristianismo, e aí você vai esfriando na fé, você não vai, as igrejas vão só diminuindo, né? Os fiéis só vão diminuindo. Os católicos, que eram 90%, 100%, hoje só vai diminuindo. Dizem que são só 60%, mas só 5% vão à missa.
Então você vai deixando de ir à missa, você vai deixando de ler a palavra, a Bíblia fica lá jogada, lá pegando poeira. Por quê? Porque agora a Bíblia não é mais a palavra de Deus. As pessoas até usam a Bíblia, mas para quê? Cada um interpreta de um jeito, como dizia o Lutero, não é? Então a Bíblia também fala de reencarnação, a Bíblia fala disso, fala daquilo, mas a Bíblia não é mais a palavra de Deus, não é mais, né, a nossa regra de fé, não é? Então, beleza. Então, gente, o anticristo é muito difícil a gente saber se vai ser uma pessoa, se vai ser um sistema, ou se vai ser uma ideologia, por exemplo. É muito difícil a gente saber. Mas o que a gente sabe é o quê? É que todos os sistemas que não colocam Jesus Cristo no centro é do anticristo. Então, gente, primeira coisa que você tem que entender é que o anticristo, a palavra anticristo significa contrário a Cristo. Então, todo sistema, religião que não coloca Jesus no centro é do anticristo. Então, por aí você vê que não é o Papa. Gente, você tem todo o direito de não gostar do Papa, seja ele qual for. Como reclamavam lá do coitado do Bento XVI, que não era simpático, agora o Papa Bento, né, o Papa Francisco é liberal demais. O Papa Bento era muito severo, né? Agora o Papa Francisco é liberal demais. Então as pessoas nunca estão satisfeitas. Agora, chamar o Papa de anticristo eu acho um pouco exagerado, né? Então, o anticristo é contrário a Cristo. Então você falar que o Papa é anticristo é um pouco estranho. Ok? Então não vamos por esse lado. Ok? Então, desmentindo que o Papa não é o anticristo, então quem é o anticristo? Então é o que eu quero conversar com vocês nesse vídeo de hoje. A Bíblia nos dá alguns indícios do anticristo. Tá? O anticristo, gente, segundo a palavra de Deus, não é um só, como eu falei, são vários. Todo aquele que é contrário a Cristo é um anticristo. Então não é só um, são vários. Pode ser uma pessoa, mas pode ser um sistema, pode ser uma ideologia. Então não é só um, são vários que já existiram, né? Continua existindo hoje e vai existir até Jesus Cristo voltar. Agora, se vai haver um anticristo que vai dominar o mundo, nós não sabemos. Pode ser que exista, mas o que nós sabemos é que tudo aquilo que é contrário a Cristo é um anticristo. É o que diz a palavra de Deus e eu quero mostrar para você. Então, você já deve ter abrido aí. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Eu quero ler com você. São João diz assim: preservar-se dos anticristos. Então é mais de um. Por isso que eu estou falando. Se vai haver um que vai dominar o mundo, não sabemos. Mas aqui São João diz que são os anticristos, como eu já citei aqui no começo. Todo sistema que é contra Cristo, que quer dominar as pessoas, que quer dominar o mundo, quantos contra a religião hoje? A religião é o ópio do povo. A religião quer dominar o povo, é o contrário. O que quer dizer religião, gente? Religar com quem? Com Deus. É melhor você ter uma religião do que você ser ateu. Então por que hoje atacam tanto a religião? Por quê? É o anticristo. Porque se você tem pelo menos uma religião, pelo menos você está cultuando a Deus. Pode ser até de forma errada, não sei. Mas é melhor você estar cultuando a Deus do que você estar cultuando o demônio. Como a gente está vendo hoje aí o crescimento, por exemplo, do satanismo, do ateísmo. Entenderam? Então é mais de um anticristo, não é só um. É chegada a última hora. Desde que Jesus Cristo foi para o céu, ele pode voltar a qualquer momento. Ou a gente morrer. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir. E já vieram muitos anticristos. Está vendo? É o que eu já citei aqui. Todos aqueles que eram contrários a Cristo. Houveram no mundo, né, são anticristos. E já vieram muitos anticristos,
Daí reconhecemos que é chegada a última hora. Então, Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer momento. Ok? Porque já houveram muitos anticristos. Desde que Jesus voltou para o céu, quantos anticristos houveram na história? Entender? Eles saíram do nosso meio, eu já falei sobre isso, que o anticristo pode sair de dentro da igreja. Não é o Papa, mas ele pode sair de dentro da igreja. Judas saiu de dentro da igreja, de dentro dos 12 apóstolos. Mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Então todos aqueles que eram de Deus, mas romperam com Deus, podem ser um anticristo. Ok? Vós, porém, tendes recebido a unção do Espírito Santo, pelo batismo, pela crisma. Por isso que todo aquele que é contrário aos sacramentos pode ser um anticristo. A gente sabe muito bem quem era contra os sacramentos, né? Eu já fiz até vídeo sobre isso. Que vem dos santos, tá vendo como que a Bíblia chama os cristãos de santos? E todos vós possuís a ciência, que é um dom do Espírito Santo. Eu vos escrevi, São João falando, não porque ignorais a verdade, ou seja, Jesus Cristo, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o pai da mentira? É o demônio. Jesus é a verdade. Então, tem aqueles que seguem Jesus, aqueles que seguem a verdade, que é o próprio Jesus e a igreja, e aqueles que seguem o demônio, aqueles que seguem a mentira. Todos aqueles que não seguem Jesus Cristo nem seguem a igreja. Ok? Quem é mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Então, todo aquele que nega Jesus Cristo é o anticristo, tá vendo? Você já viu o Papa negar a Cristo? Eu nunca vi. Ele continua lá de cadeira de rodas, celebrando, né, a missa lá, normalmente. Eu não vi o Papa renegar a Cristo em nenhum momento. Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Você já viu algum Papa negar o Pai e o Filho, negar Jesus Cristo e negar Deus? Eu nunca vi. Com todos os erros humanos que o Papa possa ter. Eu nunca vi. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Então não basta crer em Deus, você tem que crer no Filho, Jesus Cristo. Então todo aquele que crê no Pai, mas não crê no Filho, também é anticristo. Não basta crer no Pai, você tem que crer no Pai e no Filho, porque o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Jesus é o Senhor. Por exemplo, os judeus acreditam no Pai, mas não acreditam no Filho. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 11 que antes de Jesus voltar eles vão se converter. Porque não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. Atos 4:12. Não há outro nome que sejais salvos a não ser Jesus Cristo. Todos precisam da salvação que vem de Jesus Cristo. Todos. Não tem exceção para ninguém. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, diz Jesus. Então os judeus vão se converter. Então Jesus não vai voltar enquanto eles não se converterem. Todo aquele que confessa o Filho, que nega o Filho, também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. Se em vós permanece o que ouviste desde o início, vós também permanecereis no Filho e no Pai. Então você vai permanecer na verdade. Enquanto você pregar, né, o Pai e o Filho, você vai estar na verdade. Se você negar o Pai e o Filho, aí você pode ser um anticristo. Então essas religiões aí, que negam o cristianismo e colocam essas religiões aí da nova era, são tudo anticristo, contrários a Cristo. Esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna.
Isso vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Olha o que São João está dizendo. Todos aqueles que procuram tirar você do cristianismo, ah, meu irmão, essa religião já era. Esse Jesus Cristo aí já era. Essa igreja já era. Aí começam a inventar essas mentiras. Que a igreja foi fundada por Constantino, que o Papa é a besta, para você largar o cristianismo, para você largar a igreja. Mas, graças a Deus, está acontecendo o contrário. Eles estão voltando. E vão voltar muito mais. Para isso nós precisamos pregar. Pregar Jesus Cristo, pregar aquilo que a igreja nos ensina, para que voltem aqueles que, não vos deixeis, cuidado com aqueles que vão tentar desencaminhar você. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, o anticristo, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda, ou seja, na vinda de Jesus Cristo. Então, gente, se vai haver um anticristo antes da volta de Jesus, não sabemos, pode ser que tenha. Mas aí como que você vai saber? Ele vai pregar o quê? Contrário a Jesus, contrário a tudo aquilo que você já aprendeu. Então você tem a unção do Espírito Santo no batismo e na crisma, então você vai saber. Então, quando o anticristo vier, você vai saber. Por que a gente sabe que não é o Papa? Porque a palavra de Deus está dizendo que não é. Então, quando ele aparecer, o anticristo, você vai saber quem é. Se for uma pessoa ou se for um sistema, não sabemos, mas você vai saber. Ok? E eu quero que você abra aí, continue no Evangelho, na carta de São João, agora no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Amados, não acrediteis em qualquer espírito. Gente, existe o Espírito Santo, existe o espírito do mal e existe o espírito de porco. Tá? Ou seja, aquele, né, que não é nem o espírito de Deus e nem o espírito do demônio, mas é o próprio espírito, aquele que prega a si mesmo. É o que eu estou falando, né? Agora eu faço a minha fé. Ah, eu sou muito cristão, mas eu rezo em casa. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir na igreja. Agora a moda é essa. Eu creio muito em Jesus Cristo, mas eu faço a minha oração em casa, não é? Eu não preciso de ir à missa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada. É aquela religião individual, como Lutero dizia, né? Eu, Deus, pego lá uma Bíblia lá, interpreto do meu jeito, pronto. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. E o falso profeta é discípulo do anticristo. E o anticristo é discípulo do demônio. Todos eles, gente, formam uma unidade. Os falsos profetas, o anticristo e o demônio. Tudo, né, é uma corja só. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Ou seja, que Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, não basta dizer que Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, que nasceu da Virgem Maria. É o que está no nosso credo, por isso nós rezamos todo domingo no credo. E nós temos que ensinar o credo. Por que antigamente as pessoas rezavam cruz credo, para afugentar o demônio? A cruz e rezava o credo, que é uma oração poderosa, é um mini exorcismo. Você ganha até uma indulgência parcial se você rezar o credo. É uma oração poderosíssima. Por quê? Porque ali você está confessando Deus, Jesus Cristo, a nossa fé de 2000 anos.
creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, na igreja, no Espírito Santo, tudo aquilo que nós acreditamos. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, você sabe quem é o anticristo e quem não é. Então, se você falar que o Papa é o anticristo, você está indo contra a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Todo aquele, né, que não confessa Jesus não é de Deus. Você já viu o Papa aí dizer para você não seguir Jesus? Você já ouviu ele falar isso? Eu nunca ouvi. Até hoje não ouvi. É o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que virá. E agora ele já está no mundo. Então já houveram anticristos e existe anticristo hoje também. Por quê? Porque quantos aí negando Jesus Cristo? Todo aquele que nega Jesus é um anticristo. Então existe. Não precisa ser uma pessoa, pode ser um sistema, pode ser uma ideologia, como eu já falei. Mas que existe, existe. Já existiram anticristo, existe hoje, vai existir até Jesus Cristo voltar. Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós o vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, mesmo que o anticristo esteja agindo no mundo, aquele que está em nós é muito maior, ou seja, Deus. Jesus está dentro de nós, o Espírito Santo. Nós, gente, temos o Espírito Santo dentro de nós, pelo batismo e pela crisma. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. A Santíssima Trindade mora dentro de nós. O único momento que Deus não está em nós é quando a gente está com pecado mortal, porque Deus é santo. Mas aí quando a gente se arrepende, se confessa, Deus volta a morar dentro de nós. Então, gente, aquele que está no mundo, que está em nós, é muito maior do que aquele que está no mundo, que é o anticristo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Tá vendo? Por isso que a gente está vendo aí toda essa propaganda anti-igreja que a gente está vendo aí nas novelas, nos filmes, nas músicas, nessas televisões convencionais. É só você ligar aí à noite nessas televisões, aí você vai ver esses absurdos que a gente está vendo. Nesses programas aí de auditório, que não presta nenhum deles, nenhum desses canais. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, gente, o Espírito Santo é para isso. Por que a igreja ensina tanto da gente batizar fulano, bertano, e a gente vem alertando aqui para a gente se crismar? Você que ainda não se crismou, vai se crismar, meu irmão. Para você ter discernimento. Por que graças a Deus, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho discernimento. Eu sei quando uma coisa não é de Deus, quando uma coisa é de Deus, eu sei. Se manda um vídeo para mim, eu já sei se aquele vídeo ali é de Deus ou não é. E eu só compartilho aquilo que é bom. Você acha que eu vou compartilhar com as pessoas aquilo que não presta? Repara para você ver. Eu não compartilho qualquer vídeo nas minhas redes sociais. Eu não. Eu vou compartilhar o que não presta para as pessoas? Então, o que eu compartilhar, você pode ter certeza que é coisa boa. Eu jamais... Por quê? Porque graças a Deus, meu irmão, minha irmã, eu sei diferenciar o que é de Deus e o que não é. E eu espero que você também possa fazer isso. E eu quero encerrar lendo a passagem mais clara que existe sobre isso. Mais clara do que essa, impossível. Segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus, mais clara do que isso, impossível. Não vos deixeis seduzir
de modo algum, por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. O que é apostasia, gente? É você largar a sua fé. Apostatar da fé. Não é o que está acontecendo hoje? Muita gente abandonando a fé? Quanta gente que você conhece? Quanto da sua família que abandonou a fé? Fez catequese, fez primeira comunhão, fez crisma e depois, ó, rapou fora. Isso chama-se apostasia. Por quê? Porque foi seduzido. Foi seduzido pelo mundo. E quem está por trás disso? Calma que vamos chegar lá. Primeiro, então, virá a apostasia e aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição que Jesus fala no Evangelho? É Judas. Aqui não está falando de Judas, não. Ele está falando do anticristo. Então, meu irmão, Judas veio da onde? Dos 12 apóstolos, da igreja. Então, ele falou que primeiro vai vir a apostasia. Aqueles que deixaram a igreja. Então, o anticristo provavelmente vai vir daí. Então, você tem que pesquisar, não é o Papa. É aqueles que saíram da igreja e estão aí, falando aí, essas besteiras aí que a gente está ouvindo. Então, o filho da perdição, o adversário. Quem é o adversário? Contra Cristo. Que se levanta contra tudo o que se chama Deus, tá? Ou recebe culto, chegando a sentir-se pessoalmente no templo de Deus e querendo se passar por Deus. Quem quis ser Deus? O diabo. E o anticristo também quer ser Deus. Gente, eu já vi, ninguém me contou, eu já vi certos pregadores aí, que eu não vou falar o nome, se colocando no lugar de Jesus. Ó, peguem o meu lenço, aí pega o suor dele assim. Gente, isso aí ninguém me contou não, eu já vi. Ó, pega o suor, pega um lenço, não é? Aí seca o suor assim, dá para as pessoas. Gente, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe do que eu estou falando, acho que você sabe do que eu estou falando. Muito conhecido aí, um pregador muito conhecido, se colocando no lugar de Deus. É o meu suor que cura. Para quê? Para as pessoas, não é? O adorarem no lugar de Deus. Tá vendo? Não vos lembrais de que vos dizia quando estava convosco. Agora também sabeis que é o que o detém, para aparecer só ao seu tempo. Então, o que ainda detém o mal? É a pregação. São os bons. Por que Deus ainda não acabou com esse mundo, entre aspas? Deus não destrói a sua obra. Mas por que Deus, muita gente pergunta, por que Deus ainda não acabou com esse mundo? Porque tem muita gente boa. Lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra do dilúvio? Deus só mandou o dilúvio, mas salvou aquela família que era justa. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus salvou lá Lot e a família dele. E falou para Abraão, se eu achar lá 50 justos, eu não vou destruir. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto ainda tiver justos nesse mundo, Deus ainda vai olhar por nós. Mas quando ele não achar mais ninguém, salve-se quem puder. Então, o que ainda detém o mal? São as pessoas boas. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que o bem prevaleça. Porque no dia que o mal for maior do que o bem, aí, meu irmão, aí nós estamos perdidos. Enquanto ainda tiver 10 justos, Deus ainda olha por nós. Mas e quando não tiver nenhum? Então é muito importante a gente entender isso. Pois o mistério da impiedade já age. Então, gente, o mal já está agindo. É só você ver aí as leis que estão querendo ser aprovadas, nos colégios, o que está sendo ensinado nos colégios para criança. Você hoje tem que estar atento ao que o colégio está ensinando para os seus filhos.
só é necessário que seja afastado aquele que ainda o detém, que eu já expliquei. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás. Então o anticristo, todo aquele que é contrário a Cristo, ele está agindo em nome do demônio. Então é o demônio que está por trás. Com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Olha aí. Então, para te enganar, ele vai até fazer milagres, como a gente vê aí nesses lugares aí. Então, para te enganar, meu irmão, minha irmã, o demônio, entre aspas, vai fazer lá os milagres lá, mas não é milagre, é para te enganar. Para quê? Para te trazer para o lado dele, para pegar sua alma. O que adianta você ganhar um milagre, mas você perder sua alma? Muitos artistas fazem isso. Recebem aí muita coisa aí, mas entrega a alma para o demônio. E sabe que existe. Vale a pena? E por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhe manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não derem crédito à verdade, mas estes consentirem na injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, se você segue a injustiça, porque Deus é justo, Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Por isso que vai haver o juízo final. Por isso que vai haver o juízo final. Onde Jesus diz que vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Toda justiça será feita. Então, gente, é muito sério essa advertência de São Paulo. Eu, se eu fosse você, lia de novo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 em diante. Aí você vai entender. E se tudo isso que nós estamos vivendo já não é tudo aquilo que a Bíblia está dizendo. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Estão se cumprindo. Aos poucos estão se cumprindo. Agora, se vai haver um anticristo que vai dominar tudo, não sabemos. Pode ser que sim. Mas o mais importante, gente, não é saber quem é o anticristo. Se é Bertano, se é fulano, se é cicrano. O mais importante não é isso. O mais importante é você perseverar de Jesus. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, o mais importante é você estar do lado de Deus. Porque você não sabe nem quando Jesus vai vir e nem quando você vai morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, como dizia o Padre Léo. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você pode acertar. Então, Jesus voltando ou você morrendo e indo a Ele, você tem que estar no time de Deus. Porque aí vai acontecer o que diz lá no livro do Eclesiastes. A árvore, ela cai para onde ela está tombada. Se ela estiver do lado de Deus, ela vai cair nos braços de Deus. Você. Se você estiver do lado de Deus, quando você morrer, você vai cair dos braços dele. Agora, se você estiver contra Deus, aí você sabe para onde você vai cair. E vai cair. Infelizmente tem padres que não falam. Só falam do céu. Vai todo mundo para o céu. Infelizmente não é verdade. A igreja nunca disse o nome de nenhum condenado. Nunca. Nem Judas, nem Lutero, nem Hitler, nem ninguém. Mas a igreja disse que o inferno não está vazio. Quantos santos tiveram visões do inferno? Quantos? Não está vazio. Mas o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o demônio e os seus anjos. Mas nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio. Deus não predestina ninguém ao inferno. Inclusive vou fazer um vídeo sobre isso. Ninguém nasce predestinado ao inferno. Ninguém.
Infelizmente tem alguns lugares aí que ensinam isso, que a gente já nasce predestinado ao céu e ao inferno, principalmente ao inferno. Ninguém nasce predestinado ao inferno, é uma escolha. Quem decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno não é Deus e nem o diabo, somos nós. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, para que ela nos coloque sempre nos braços do seu Filho Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.